Abramos as nossas Bíblias lá no livro de João, capítulo de número 2, o verso 1 e 10. Quinta-feira passada nós falamos do quarto milagre, né? Lembra da pregação de quinta-feira passada? O quarto milagre, a pesca maravilhosa, né? E hoje nós vamos falar do primeiro milagre do Senhor Jesus. O primeiro milagre. E vamos tirar lições importantes, porque toda vez que eu e você dobramos a nossa mente para estudar a palavra do Senhor, Deus fala conosco. E eu vou ler esse texto bem conhecido, João capítulo de número 2, o verso 1. E ao terceiro dia fizeram o quê? Uma bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Então, Jesus foi convidado para um casamento. Bodas em hebraico é casamento. E foi também convidado quem? Foi convidado quem, igreja? Ah, não, está muito fraco. Foi convidado quem? Esse não pode. Ele não pode deixar de convidar. Ele tem que estar em todos os momentos da nossa vida. Foi convidado Jesus e os seus discípulos para a boda lá do casamento, né? E faltando o quê? O vinho. A mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora para fazer milagre. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posto 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e cada um cabiam 2 ou 3 almudes ou motreta, depende da tua tradução, de 80 a 120 litros cada talhas dessa, né? Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas de 80 ou 120 litros. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia o servente que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guarda até agora o bom vinho. Verso 11, último. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Igreja, o que eu aprendo com esse primeiro milagre? Olha, você pode ter convidado Jesus para a sua casa. Jesus pode estar lá, mas a rotina da vida acabou a alegria. Acabou o vinho numa festa, acabou a alegria. Pastor, mas como é? Jesus em casa? Pode acontecer isso sim, somos seres humanos, tá? Só que esse milagre me chama muito a atenção, porque o que acontece? Jesus não está fora, foi convidado, ele é uma das pessoas ali importantes que está naquele casamento. Muitos trabalham que talvez a mãe de Jesus teria um grau de parentesco com aqueles que estavam casando, não podemos saber, só na eternidade. Mas o interessante é que o vinho acabou, a festa, né? A alegria tinha ido embora se o Senhor Jesus não estivesse lá. Então o que eu aprendo, mesmo Jesus estando conosco, vamos passar por dificuldade, vamos passar por tribulações, vamos passar por situações terríveis. Entenda isso, não é que você é crente, mil maravilhas de jeito, maneira alguma. Então, a chave do sucesso de uma forma expansiva na vida do cristão é fazer tudo quanto ele disser. Como vou fazer 6 talhas de pedra? 6, o número do homem, olha, tá? Pedra, coisa dura, né? Era cavada, né? Aquela talha era cavada com maior dificuldade. E enchei. O peso que pesava aquelas pedras, não sei, aquelas talhas de pedra, quantos homens precisavam levar. Sei que encheram, tá? Ou 80 ou 100 ou 120 litros. Não era coisinha pequena, não era jarro, não. Eram talhas. Era utilizado para purificação. O que é purificação? Você chega numa casa, precisa lavar a mão, lavar os pés, né? Era usado essas talhas com aquelas águas. E agora, quando Jesus está na casa e você acaba obedecendo o que ele disse, fazei tudo quanto ele disser. O cenário muda. O cenário muda. Igreja, a grande dificuldade nossa
Crente do século 21 é obedecer. Se nós voltássemos a 100 anos atrás era mais fácil. Se voltássemos a 200 anos atrás era mais fácil. Porque o que acontece? Hoje, por causa do mundo globalizado, você sabe o que está acontecendo em tempo real do outro lado do mundo, os costumes, os hábitos, as músicas, tudo. Então, cada dia fica mais difícil. Por isso que a apostasia está tomando conta dos corações. Por isso que a fé de muitos estão naufragando. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer, olha, fazei tudo quanto Ele disser. Se você quer mudar de vida, você quer uma transformação, você quer uma mudança, fazei tudo quanto Ele disser. Não importa, Jesus está na casa, mas se você não obedece. Não importa se Ele é o convidado principal, mas você não obedece. Ei, quer milagre? Fazei tudo quanto Ele disser. É o que nós estamos vendo nessa leitura, para a glória de Deus Pai, louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, igreja, Deus é o maior interessado para que você viva bem. Que isso, pastor? Sim, Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado. Por quê, pastor? Porque Ele nos formou, né? Imagem, criou imagem e semelhança. E a criação do ser humano é para a glória dEle. Para que nós exercitamos, glorificamos o nome. Então não há pessoa mais interessada no seu bem. É o próprio Deus que tu serve. Só que o que acontece, o que afasta de você não ter uma vida mais abençoada é a desobediência, é a falta de fé. Como o texto diz, não importa, Jesus está na casa, é o convidado principal. Mas, se não fizer o que Ele obedece, não há milagre. É, igreja. Preste bem atenção como Ele é o maior interessado. Abramos a nossa Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 1 e 2, por gentileza. E será que, se o que, igreja? Se ouvires o quê? Ah, não. Vocês estão participando comigo? Vamos lá? Se ouvires o quê? Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje ordeno. É uma ordem. Crente, seguir a Bíblia é uma ordem. Seguir os mandamentos bíblicos é uma ordem. Olha, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, ao verso 2, e todas estas bênçãos, tá? E aí você tem que ler até o verso 15 para saber a quantidade de bênção que está à disposição. Virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Olha bem para mim, igreja. Eu posso dizer que isso é verdade, porque tenho colocado em prática e tenho visto isso acontecer. Por isso que eu posso pregar em cima dessa tribuna. Mas há um princípio: obedeça. A tua carne não quer, a tua consciência às vezes não quer, a tua razão vai falar mais alto, um monte de coisa vai estar contra, principalmente a tua natureza, porque não é fácil obedecer, principalmente essa geração, tá? Essa geração, principalmente porque é uma geração que só quer liberdade e uma geração que não quer dever, só quer liberdade. Então, igreja, se você quer ver milagre dentro do teu casamento, dentro da tua vida, no teu trabalho, na vida da sua família, fazei tudo o que Ele disser. Se não fizer, igreja, fica difícil, tá? Ei, acompanhe o raciocínio lógico dessa palavra. Ele está na festa, ele foi convidado, mas acabou o vinho. Se o próprio carpinteiro diz, olha, chamou o servo, enchei a talha. E se aqueles homens, o que esse carpinteiro de Nazaré está fazendo aqui? Não, mas não titubearam, obedeceram para a glória de Deus Pai. E não é diferente, viu, igreja? Deus tem interesse em você, mas tem uma condição: fazei tudo quanto Ele disser. Não foi diferente com o primeiro rei de Israel. Não foi, não foi. Abramos a nossa Bíblia, lá em 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Entenda bem essa passagem, tá? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, em que obedeça a palavra do Senhor? E eis que obedecer é melhor do que a igreja? E atender melhor do que a gordura de carneiro. Igreja, se eu disser aqui, olha, vamos
daqui em Guarulhos, de joelho, que Deus vai abençoar. Nós somos muito inclinados ao sacrifício e não à obediência. Fazemos campanha, subimos um monte, descemos um monte, trazemos as nossas pertences aqui, que eu estou vendo foto, documento, roupa, né? Aquela coisa toda, aquela expectativa, criamos aquela... Mas tudo isso só pode acontecer se eu obedecer a palavra. Eu tenho que obedecer, porque o que acontece, Olha o que Deus diz ao profeta Samuel, por causa do rei Saul. O rei Saul deu ouvido à voz do povo, né, e Samuel não chegava, e ele fez o ofício do profeta, que foi fazer o sacrifício. Ele era rei, né? E aí o que acontece? Deus usa a vida do profeta Samuel e chama a atenção dele. Olha, Samuel diz, tem porventura o Todo-Poderoso tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em obedeça. Quer atrair o Senhor? Fazei tudo quanto Ele disser. Quer bênção na tua vida? Fazei tudo quanto Ele disser. Quer mudança de vida? Fazei tudo quanto Ele disser. Quer uma vida mais tranquila? Quer mais um relacionamento com Ele? Fazei tudo quanto Ele disser. Ei, sai da zona do conforto, sai do costume, e se entrega mais a Ele. Pastor, mas eu convidei ele para a minha família. Ele é o convidado principal dessa festa. Mas o vinho acabou. Para que a água transforme em vinho, aquela água, né, que não era da Sabesp, precisa fazer tudo o que Ele mandar, precisa obedecer. Viu, igreja? Não, se nós olharmos para a Escritura, né, essa passagem de Canaã da Galileia, é a mesma fala que Deus usou a vida de José do Egito. Abramos aí Gênesis capítulo de número 41, verso de número 55. Gênesis capítulo de número 41, verso 55. Olha o que vai dizer, olha que coisa interessante. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Tem que obedecer. José simboliza Cristo aí. Tem que obedecer. É fácil? Não. Queremos bênção, queremos vitória. Se Deus já usou minha vida, você já colocou data na sua Bíblia. Quer ver esse milagre acontecer? Obedeça. Você que entra por essas portas sempre vai ouvir um pastor. Cria relacionamento com ele. Não trate... Eu estava vindo para cá hoje e estava conversando com a minha filha. Estava colocando na cabeça dela que na esfera dela faça uma leitura de um livro da Bíblia. Eu falei, vai ler Esther? Não, pai, eu já li. Então vamos fazer o seguinte, vai ler Atos. Não, vou pegar um livro na livraria, tá? Sempre corre, né? E eu falei, filha, o que você acha do cristianismo? E ela deu uma pedalada, deu uma resposta, né? Eu falei, olha, você nasceu num lar cristão, o que você acha do cristianismo? E ela deu a resposta dela. Eu falei, filha, quantas vezes você falou com o teu Criador hoje? Pai, só na hora de deitar. Foi na hora de dormir que você falou, filha? Só na hora de dormir. Eu falei, olha, então ele não é a pessoa principal da sua vida. Comigo, quantas vezes você falou hoje? Com a sua mãe, quantas vezes você falou? Agora, com a pessoa principal da sua vida, você falou só uma vez só. Nós temos, nessa geração, ter mais dependência do Senhor. Você tem que ter prazer em orar, prazer em buscar, prazer em servir, prazer em tributar Ele em quatro paredes, enaltecer o nome dEle. Deus tem que ser tudo para mim. Está na fé, está em casa, é o convidado principal, mas eu tenho que obedecer. Não foi diferente com o primeiro rei de Israel, não foi diferente com aquela situação difícil que a nação de Faraó, o Egito, estava passando, e Deus usa a vida de José. Quer milagre? Quer ver coisas acontecer? Fazer tudo quanto Ele mandar. Senão não tem. Não tem. É a realidade.
Ele pode estar na sua casa, ele pode ser o convidado número 1 da tua família. Mas se você não obedecer, não adianta nada. Amém, igreja? Mas quantas vezes precipitamos em escolhas e atitude, não guardamos o tempo de Deus e passamos por cima da palavra, né, do Senhor. Igreja, esse problema é coisa antiga. Não é recente em passar por cima da palavra de Deus. Não, não é recente não. É coisa antiga. Já o primeiro rei da nação fez isso. Achamos que é do nosso jeito, da nossa forma. Não, de jeito maneira alguma. Viu? Não. Guarde o tempo de Deus. Não passe por cima da palavra, obedeça a palavra. Aprenda a confiar. Pastor, como eu vou confiar em coisas que eu não estou vendo? Olha o que diz o salmista, eu acho muito interessante. Salmo de número, eu marquei aqui, Salmo de número 55, verso 22. Por favor, coloca para mim, por favor. Ó, Salmo de número 55 e o verso 22, para a glória de Deus Pai. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Aprenda a confiar. Pastor, eu não estou vendo nada. A minha situação está difícil. A minha família, todo mundo está desviado. Só eu vou na igreja. Vocês ouviram o testemunho da irmã? Vocês ouviram o testemunho dela? E num desses cultos aqui, eu não me recordo, que eu lembro que Deus falou comigo que ia levantar pessoas às 3 horas da manhã para orar. Lembra disso? Quem lembra? Viu? Deus. Então, entenda bem. Então, aprenda a confiar. Encha as talhas. Não queremos encher as talhas, não queremos obedecer. Nosso coração duro de pedra. Enche as talhas. Vai ter sacrifício, não sei de onde você vai pegar água, mas enche as talhas. São 120 litros, opa, é uma escassez de água. Onde eu vou arranjar 120 litros para colocar em cada talha? Dá 120 vezes 6, 720? 720 litros. Eu não sei quantas viagens você vai dar. Pastor, por que número 6? O número do homem. O homem foi feito no 6º dia. Tem sacrifício? Tem sim. Obedecer não é fácil. Aquele servo que estava lá naquela festa, né, que dizem que eram 3 a 7 dias, eu não sei, né? Só na eternidade vou saber o tempo exato de uma festa judaica, né, das condições financeiras que aquela família tinha. Carregar água. Quem é da época de cacimba? Quem é da época de carregar água no balde? Aí, né? Tinha que ir lá no poço e era uma situação difícil. Não é verdade? E abre o poço, e lata, e puxa na carretilha, e pega no ombro, e tem que levar lá para a bacia, lá para lavar louça, para lavar roupa, né? Em casa era uma escala. Um dia é você, um dia é o seu irmão. Enche as talhas. Dá sacrifício, é mão de obra. Mas você está obedecendo. Não cruza os braços, achando que Deus é obrigado a te abençoar. De jeito maneira alguma. Fazei tudo quanto Ele mandar ou disser. Não queremos o nosso bel prazer. Queremos tudo. Se mexa. Se converta a Ele. Pastor, eu já aceitei Jesus. Eu falo língua estranha, eu profetizo, eu leio Bíblia. Amém por isso. Mas está obedecendo? Está obedecendo? E não é só um mandamento. Não só aquilo que te convém. Igreja, eu tenho uma forma de analisar a minha vida. E eu sempre busco mais ao Senhor. Eu entrego mais ao Senhor naquilo que eu tenho dificuldade. Aquilo que eu tenho, né? Um exemplo, vou dar um exemplo para a igreja entender o que eu quero dizer. Vício. Você pode me colocar aonde faz cerveja, o que é? Alambique é que faz pinga, né? Você pode colocar dentro de uma cervejaria. Não me atrai. Não me atrai. Não é o meu calcanhar de Aquiles, eu nunca bebi. Pode colocar dentro do vinhedo. Não me atrai.
Essas coisas eu nem perco tempo, porque não me atrai. Mas, Senhor amado, o meu calcanhar de Aquiles aqui, me ajuda. Senhor, sabe? Cada um tem a sua fraqueza, cada um tem o seu calcanhar de Aquiles, cada um tem uma dificuldade de obedecer naquela área. É aquela área que você deve entregar, é aquela área que você deve pedir ajuda ao Espírito Santo. Não cruzar os braços de maneira alguma. Não, de jeito de maneira alguma. Viu, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda tudo que já vi na minha caminhada, né? Então, tudo que já vi, ensina-me a confiar no Criador, para que ainda as coisas que eu não vi. Então, já vi muitas coisas acontecer, mas a minha caminhada, eu ainda creio que irei ver muitas coisas acontecer ainda, para a glória dele. Viu? Então, fazei tudo quanto ele mandar. Então, pare de confiar nos teus olhos quando sua imagem está fora de foco. Nós temos uma tendência em confiar na nossa capacidade, achar que vem dali, achar que vem de cá. Não. Olha o testemunho da irmã. Ela não imaginaria que o esposo dela levantaria 3 horas da manhã para orar, se não cria muito em Deus dos crentes. Deus faz coisa maravilhosa, basta você obedecer. Quer atrair Deus? Obedeça, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Oh, louvado seja. Então faça tudo quanto ele disser, porque ele quer transformar. Viu como transformou lá a água em vinho? Ele ainda quer transformar. Ele quer transformar treva em luz. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 4, verso 16, ele ainda quer transformar. Ele não está com a mão esmirrada, não. Ele ainda quer transformar treva em luz, para a glória de Deus Pai. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estava sentado na região da sombra da morte, a luz raiou. Nossa, ele não só fez há 2000 anos, ele continua fazendo. É uma das prerrogativas dele, transformar trevas em luz. Ele quer transformar também, tristeza em alegria. Igreja, não é só lá nas boldas, não. Naquele dia, ele ainda faz e quer fazer, transformar tristeza em alegria. João capítulo 16, verso 22 e 23. Põe aí por gentileza, olha o que a Bíblia vai dizer nessa vontade de transformar. Assim também vós agora, na verdade tem tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Ao 23, e naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, ele vos creia. Pastor, eu estou pedindo há tanto tempo. Pastor, creia, igreja. Tudo é possível que crer. Estava eu e minha esposa no shopping quando abordei a irmã, e ela começou a contar o testemunho lá, o que ela contou aqui, parte que ela contou aqui. Ela ainda estava com a voz baixinha. Ela disse: pastor, o médico não disse que é bem provável que eu não vou falar. E ela estava com a voz bem baixinha, lembra, Zana? Estava com a voz bem baixinha. E lá no shopping, falei: não, creia. O Deus que nós, não foi, irmã? Lembra? O Deus, a irmã vai voltar a falar. E aí hoje, deu testemunho com o microfone e todo mundo ouviu a voz dela. Ei, preste bem atenção. Você recebeu um diagnóstico do médico dizendo, olha, de um perito da área, dizendo, você é bem provável que não irá falar, porque toda a operação que eu faço, há uma expectativa muito grande, uma porcentagem muito grande de não voltar a falar, cordas vocais. Receber um diagnóstico desse, bambeia as pernas. O instrumento que nós temos é a fala. Já precisa você perder a voz? Uma jovem ainda? Mas ela confiou. Talvez para você que está ouvindo, que maravilha. Não, é coisa divina, igreja. Deus não mudou. Então, fazei tudo quanto Ele disser. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom. A igreja, Ele ainda transforma a morte em vida. A igreja crê? Abramos as nossas Bíblias lá em João capítulo 5, verso 24. Ele ainda transforma a morte em vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte. Não, eu vou descer do púlpito. Eu vou descer porque tem versos que eu leio, não dá para ficar parado assim, glória a Deus, não dá. Esse é um verso escatológico. Se você soubesse a dimensão desse versículo, você saía daqui e comprava, não sei se tem casa de fogo ainda aberta, comprava vários rojões e pá, pá. Assim como, às vezes o time seu ganha. Fazer aquele barulho, porque, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida o quê? Eterna. Pastor, eu não tenho ideia. A minha ideia é muito superficial de vida eterna. Eu vivo num corpo humano, que passa muito rápido. A gente acha que 90 e poucos anos é muito tempo. É nada, passa muito rápido. E essa é a ideia que nós temos, Poucos de nós, por causa da nossa cultura, por causa que nascemos abaixo da linha equatorial, e a forma, a potestade, quem nasceu da linha equatorial para baixo, trabalha de uma forma diferente. Há uma cultura, muitos vendem o almoço para comer na janta, a cultura é diferente, porque o país todo é rodeado de praia, tem samba, tem futebol, então tudo isso afeta a cultura do ser humano. Então, a gente, tudo é festa. O Brasil é maravilhoso porque tem festa o ano inteiro praticamente. Mas quando eu deparo com um versículo desse, dizendo que Ele me tirou da morte eterna e me deu vida eterna com Ele. Igreja, eu disse aqui numa terça-feira passada, não me recordo qual que, não existe treva, não existe escuro, existe ausência de luz naquele local. Então, não existe treva, escuridão, não. Existe ausência de luz naquele local. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz, se você crê, nenhum de nós que cremos no Senhor Jesus e obedecemos, temos Ele como o nosso principal, temos Ele com tudo, porque o que acontece? É bem verdade que às vezes a gente entra numa igreja evangélica, frequenta uma igreja evangélica, começa a gostar, mas ainda não tem ideia de Deus. Deus para nós é tipo uma religião, aquela coisa, saia disso. Não tenha Ele como religião, Ele tem que ser o ser mais importante da tua vida. Ele tem que ser a coisa mais importante. Ele tem que ser o primeiro pensamento seu quando você acorda, tá? Porque você vai reinar com Ele vida eterna. Preste bem atenção, hoje existe mais de 8 bilhões de ser humano na face da terra. Se acontecesse o fato que está para acontecer, e tudo caminha para isso, porque a destruição de Sodoma e Gomorra veio pela uma situação, a destruição do mundo, do dilúvio com água, veio por causa de uma situação. E o próprio Jesus diz assim, olha, quando eu estiver perto de vir, quando eu vier, estará igualzinho os dias de Noé e igualzinho os dias de Ló. E nós estamos vivenciando isso, igreja. Em todo lugar que você olha, estamos vivenciando isso. Hoje a minha esposa conversando comigo na hora do almoço, todo mundo conhece aqui o pastor Valadão. Conhece? Quem não conhece o pastor Valadão? Todos conhecem, da Batista da Lagoinha, Moveram uma ação contra esse homem, porque ele decidiu na igreja dele pregar, 30 dias, Zana? Pregar sobre o orgulho gay. Decidiu. Não falou nada, falou bíblico. Se você ler a carta aos Romanos, principalmente o primeiro capítulo vai dizer isso, Isso não é orgulho, ele dizendo isso. E aí o que acontece? Já moveram uma ação contra ele. Quer até, ele está morando nos Estados Unidos, na Califórnia, extraditar e para cá. Já aplicaram uma multa de não sei de quantos milhões. Ele mora na Flórida, nos Estados Unidos, Igreja, se isso acontecer, prepara para a perseguição do povo evangélico. Prepara.
Então a caminhada com Cristo vai ficar mais difícil. Não pensa que é, não, de jeito maneira alguma. De jeito maneira alguma. Porque, preste bem atenção. Se Jesus vier do jeito que está, vai subir o mínimo do mínimo. Sabe por quê? A igreja quer saber? Porque nós não obedecemos a palavra. Primeiro, nós não obedecemos a palavra. Segundo, é fácil. Num raio aqui de 3 quilômetros deve ter no mínimo 20 igrejas. Num raio de 3 quilômetros aqui deve ter no mínimo 20 igrejas. Igreja de tudo quanto é tipo e gosto. Tem igreja que vai falar contra A, B, tem outro que vai aceitar tudo. Deus quer o coração, virou açougueiro. Tem igreja que... Agora preste bem atenção. Se porventura começar a perseguição, e aí, a igreja cresce. As pessoas despertam. Se nós olharmos para a igreja primitiva, cada pessoa que era morto naquela arena em Roma, diz os estudiosos da época, que mais de 100 pessoas se convertiam para um cristão morto. E não tem como purificar o ouro se não for no fogo. Só vi um aleluia. Pastor, o senhor está colocando medo em mim? Não, eu estou dizendo a realidade. Jesus está às portas. E a igreja qual ele escolheu, a igreja que ele morreu na cruz do Calvário, que ele derramou a última gota de sangue por nós. A igreja da atualidade não está obedecendo o que ele disse. Os homens hoje são donos da verdade. Os pastores são deuses desse tempo. Aonde os cantores gospel são popstar. Tenho plena convicção pelo que a Bíblia diz. Se Jesus estivesse aqui em forma corpórea, em muitas igrejas ele não entrava. Então estão dando glória a Deus, estão com mão erguida, estão chorando, estão se emocionando, que é muito fácil, né? É só assistir um filme que derrama lágrima. Somos muito emotivos, ser humano, porque somos mamíferos, né? Somos muito emotivos. Então, igreja, se isto acontecer, se for da vontade do Eterno, vai ser um efeito dominó. Aí você vai correr para Cristo. Não espere esse tempo chegar, não. Se converta. Senhor, o que eu preciso ir para o céu? Me ajude. Coloca a ideia da eternidade dentro do meu coração, porque eu só tenho na ideia. Fazei tudo quanto Ele disser. Fazei tudo quanto Ele disser. Então tenha a ideia da eternidade dentro do coração. Igreja, tem um momento que eu acordo e falei, nossa, eu já disse aqui talvez em estudo, às vezes na minha oração, igreja, eu digo assim, Jesus, o meu tamanho é GG. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que no dia do arrebatamento, nós subiremos de vestes brancas. Senhor amado, eu não sei quem cuida da alfaiataria aí, se é um arcanjo, se é um anjo, se é um querubim, se é um serafim. Eu não sei quem cuida da alfaiataria, mas entenda bem, o meu nome é G, viu? Senhor amado, eu não sei quem cuida da floricultura aí, mas a palma, tá? Eu não quero uma palma pequena, não. Uma palma que dá tamanho meu, né? Porque eu não sou com uma pequenininha. Por favor, Jesus amado, na minha oração, igreja. Pastor, é coisa de doido você pedir, eu nunca ouvi, eu estou tanto tempo na igreja, eu nunca vi ninguém orar passando o número da veste branca. Nunca vi ninguém orar e pedir o tamanho da palma da mão que irá subir. Eu não sei quem cuida da parte lá do orive, né? Que vai escrever o meu nome numa pedra e vai colocar no meu pescoço. Para naquele grande dia. É isso. Quando você tem a alma desejosa nas coisas eternas, você começa a pensar nas coisas eternas. Buscai primeiro. Buscai primeiro o reino e a justiça dele é acrescentada. Mas a geração de hoje só está buscando terra, só está buscando coisa daqui. Primeiramente Deus fez o quê? Céus, e depois fez a terra. Ele veio de onde? Ele veio dos céus para purificar o barro que somos nós. Temos que mudar essa inversão. Só buscamos a Deus para as coisas materiais, só buscamos a Deus para as coisas terrenas. Ele vem
Como é que está a tua coroa? Como é que estão as tuas vestes? Hã? Ele vem. Como é que está o fogo dentro do coração? Como é que está essa chama? Ih, pastor, está um isqueiro bique, está uma velhinha de nada. Hoje é dia. Fazei tudo quanto ele disser. Você sabe qual é o grande mal dessa geração? Olha para a circunstância, olha para os problemas e esquece de olhar para Cristo. Oh, Deus amado, louvado seja. Olha, hoje, nesta noite, Ele ainda quer transformar fraqueza em força. 2 Coríntios capítulo 12, verso de número 2. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre, né? Conheço um homem. Não. 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 10, por favor. 12, 10, ó. Por isso sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo. Porque quando estou o quê? Não, é mais forte. Porque quando estou? Então? Porque o que acontece? Você na sua fraqueza, você não vai confiar na sua fraqueza, você vai confiar naquele que te fortalece. Então nesta noite Ele quer transformar a fraqueza para a glória de Deus Pai, em força. Então entenda a lógica de Deus. O melhor está no fim. O vinho melhor foi por último. Pastor, para de se preocupar. Se preocupe com uma coisa, com a sua vida eterna. O que falava palavrão, deixa de falar. O que mentia, deixa de mentir. O que murmurava, deixa de murmurar. O que enganava, deixa de enganar. O que é arrogante, deixa de ser arrogante. O que cobiça, deixa de ser cobiçoso. Se converta, as suas entranhas a Ele, igreja. Fazei tudo quanto Ele... louvado seja o nome do Senhor. Então enche as talhas de água, que Ele quer transformar no melhor vinho da sua vida. Muitas vezes parece que lutar com as suas forças. Então aprenda a confiar e deixar a afobação de lado. Pare de adivinhar, né? Da onde vem? Será que vai acontecer isso? Não, então, para de adivinhar o que vem depois. Olhe. Oh, Jesus, coisa linda. Preste bem atenção. Há uma pessoa que entrou aqui. Disse: Senhor amado, eu quero que esse problema seja resolvido. Eu não aguento mais. Você quer que esse problema seja resolvido? Ele acabou de falar comigo aqui. Quer? Obedeça. Fazei tudo quanto Ele disser. Esse problema que está te afetando, e já faz tempo, não é de agora, faz tempo, vai desaparecer que você nem vai sentir. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temos mania de antecipar ou tomar decisões que ainda nem começou e às vezes finaliza o que poderia valer a pena. Então, se você começou a ler a Bíblia, lê. Se você começou a jejuar, começa a jejuar. Se você fez um propósito, olha, da metade do ano eu fui falho, mas dessa metade para cá eu vou ser diferente. Coloque em prática. Chegai-vos a Deus, Ele chega. Igreja, você que tem o hábito de só vir nas quintas, vem nos outros cultos aqui também. Pastor, é difícil. É os céus que está nos chamando. Não é tempo mais de brincar. Buscai a Deus enquanto se pode. Invocai o seu nome enquanto... Oh, louvado seja o nome. Não deixa... Igreja, sabe por que tudo isso vai acontecer? Sabe por quê? Diz que perto da meia-noite, tanto as virgens prudentes como as loucas, o que aconteceu? Elas o quê? Dormiram. É promessa. A igreja vai dormir. A apostasia vai entrar. Mas durma com azeite na reserva. Está na hora de plantar semente da obediência para colher o fruto da justiça. Então faça tudo o quanto Ele disser. Amém? Eu vou fazer 2 orações. A primeira
para quem quer ser transformado. A palavra hoje foi transformação. Deus transformou aquela água em vinho maravilhoso. E depois estarei orando pelos enfermos. Então, por favor, eu convido a igreja a se colocar de pé. Como fazemos toda quinta-feira. Por isso que é a quinta do milagre. Quer transformação? Pastor, eu quero. Vem aqui na frente, estaremos orando em nome do Senhor Jesus. É Ele que faz transformação, é Ele que muda. E você sabe do que você precisa. Então não perca essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de transformação, precisamos da ajuda, precisamos da força, né? Aqui você vem pedir e irá fazer a sua parte para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra foi para todos nós. Precisamos da força dEle. Ele quer transformar essa água em vinho delicioso, maravilhoso. Quer de novo trazer alegria para o teu coração. Quer fazer coisa extraordinária para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor, que é bom, que é maravilhoso. Louvado seja Deus. Igreja, estende a mão para cá. Antes de orar, o Espírito Santo de Deus falou: tem mais pessoas. Para de brincar com Cristo. Ele te trouxe aqui hoje, nessa pregação, para te dar mais uma oportunidade, para você sair dessa vida de hábitos e costume que não agrada a Ele. Você sabe disso. Eu já ia descer para orar por essas pessoas, mas o Espírito Santo está dizendo ao meu coração para dizer essas palavras. Chegou o momento de se tomar uma decisão. Hoje está uma quinta-feira diferente, o povo está mais quieto, mas Deus está falando através do hino, a falar da palavra. Hoje, há cultos, preste bem atenção. Há cultos. Se nós olharmos para a Bíblia, embora João disse que fez muito mais milagre, mas se nós colocarmos, o Senhor Jesus fez 35 milagres, né? 34 ainda vivo, e depois de ressuscitado fez mais um. Então, ele fez 34 milagres. Se nós dividir isso em 3 anos e meio, dá quanto, Kleber? Você que é bom de matemática? 11 milagres por ano. Embora João vai dizer que ele, né? Se fosse narrar todas as coisas que ele fez aqui, não precisava de um livro. Mas que os milagres que nós conhecemos, o ministério dele foi 3 anos e meio. 11 milagres e vírgula alguma coisinha por ano. Aí a minha Bíblia, a sua Bíblia, vai dizer que ele está indo para Jerusalém, em vez de entrar pela porta formosa, que dá acesso direto ao templo, aonde estava de pé, né? Herodes gastou 40 e poucos anos, Herói o Grande, para reformar aquele templo suntuoso, bonito. Ele não entrou pela porta, né? De jeito de maneira alguma. Ele vai para a porta das ovelhas, que dá acesso ao tanque de Betesda. E ali, igreja, foi depois que ele fez esse milagre, viu? Foi depois. Na caminho ele fez um milagre em Canaã, está descendo, cura o filho de um oficial e depois vai para Jerusalém. É o terceiro milagre, quando ele entra no tanque de Betesda. Ele procura a porta das ovelhas que dá acesso ao tanque de Betesda. Lá vai estar um homem que está há 38 anos acamado. Jesus, né? É o primeiro ano do seu ministério. Jesus tem 31 anos. Então já fazia, quando Jesus nasceu, esse homem já estava há 7 anos lá. 7 anos. 7 anos estava lá. Haviam várias pessoas enfermas. Haviam várias pessoas ali, mão ressecada, leprosa, tinha de tudo ali. Mas ele entrou ali para curar uma pessoa. Eu estou dizendo que esse culto de hoje, foi feito para uma pessoa. O Espírito Santo não me revelou quem é. Mas você precisa tomar essa decisão. Se render aos pés dele, a uma entrega total para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Não vou mais insistir, porque a hora passa muito rápido nesse local. Igreja, estenda a mão, vamos orar por essas vidas, em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus Pai. Ela me abordou dizendo que estava com dor de cabeça. Jesus, o Senhor pode curar ela, Pai. Toca nela. Tira essa enxaqueca no poder do teu nome. Toda dor, Senhor amado, ela veio cultuar com dor de cabeça. Espírito de Deus,
Eu sei que a segunda oração que eu iria após o enfermo, mas o Senhor fez me lembrar do pedido quando eu entrei nessa igreja, Senhor amado. Então toca na Gisele. Tira essa dor de cabeça no poder do teu nome, Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. O Deus que transformou a água em vinho. É neste nome, Pai, que nós pedimos em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Louvado seja. Creia, viu, Gisele? Deus, teu filho está aqui. Entra com a providência. Senhor amado, visita o coração deste homem. Pai poderoso, enche o coração dele de temor. Senhor, Pai poderoso, renova as forças dele nessa caminhada. Espírito de Deus, toma a vida deste homem em tuas mãos. Espírito Santo agora vai visitando ele da planta dos pés ao topo da cabeça. Ele precisa da tua ajuda. Deus Todo-Poderoso, Pai Celeste. Pai, eu repreendo este mal em nome do Senhor Jesus. Dá força para ele vencer, Pai Poderoso. É o que eu te peço em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus, Pai. Querido Pai Celeste, Santo de Israel, ajuda o teu filho. Tu sabe o quanto ele precisa, Pai. Um dia ele nos procurou e conversou conosco. Aumenta a fé desse homem. Renova as forças. Espírito de Deus, toma conta, Senhor amado. Pai poderoso, eu apresento os problemas que ele contou para mim, Jesus, em tuas mãos. Pai poderoso, é no teu nome eu te peço isso, para a glória de Deus, Pai. Ajuda esse homem, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, para a glória de Deus, Pai. Amém.